tá? Bom dia, pessoal. Fixando o nome aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Esperando o professor Daniel entrar. Oh, meu Deus. Fixando o comentário aqui. Pronto. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Olá. Esperar para ver o professor Daniel. Ingressa. Bom dia. Bom dia, João. Tudo bem, pessoal? Hoje live com o professor Daniel Neves sobre produção antecipada da prova. Oi, Rita. Esperando o professor Daniel ingressar. Obrigada, Luciana. O professor Daniel entrou. Vamos lá. Aguardando. Bom dia! Bom dia, Thaís, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Tudo jóia, tudo indo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Iniciando aí mais uma live do projeto Mulheres no Processo, esse projeto super legal, e para nós é uma grande honra ter você aqui com a gente nessa live, né, para nós conversarmos sobre esse tema que é teu, né, Daniel? Você escreveu sobre ele há muitos anos, usei muito seu livro na minha tese, adoro o seu livro sobre as ações autônomas, e acho que é legal a gente bater uma bola aí, um bate-papo sobre esse tema tão interessante, né? Acho que eu já posso começar te provocando aí com uma questão, e aí você fica à vontade para falar, claro, né? O que você quiser, o tempo é teu. E aí podemos começar a conversa a partir disso, né, Daniel? Porque a produção antecipada da prova veio para o Código de Processo Civil de 2015 com uma cara muito diferente daquela que ela tinha, né, no CPC de 73, mantendo, claro, várias características, mas com uma ampliação bacana, que inclusive incentiva o uso dessa técnica por conta das vantagens em termos de eficiência e efetividade que ela também pode trazer em razão da produção da prova por meio dessa ferramenta, por meio desse procedimento, né? Que é justamente o que busca lá o artigo 381 do CPC, né, Daniel? E aí eu queria te perguntar, produção antecipada de provas ou produção autônoma de provas? Como que é melhor? Que tratamento que é melhor nós darmos aí para essa ferramenta, até pensando nesse melhor aproveitamento dela, né? Bom, então obrigado, né? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no projeto. E não é mais um tema meu, é um tema nosso, no mínimo, né? Você a nova geração. Aí eu estudei velho lá, né? Antigamente, como é que Imagina. era e tal. E você agora deu a repaginada aí necessária nos estudos sobre a matéria. Mas de fato, né? O CPC ele tinha, né, o CPC de 73, ele tinha algumas ações probatórias autônomas, prevista lá entre as cautelares típicas, ainda quando não era necessária a existência do perigo, né, como era o caso da justificação. Então, a gente tinha, não era muito usada, era mais usada para questões previdenciárias, mas, de qualquer maneira, havia ali uma ação probatória cujo requisito não era o da urgência ou do perigo do tempo. Mas a gente ficava muito fixado quando falava em probatória
ação probatória na produção antecipada de provas e residualmente na exibição, né, de coisa ou documento. E essas duas, elas estavam lá previstas com um perículo in mora que eu já chamava, à época, de um perículo in mora diferenciado, né? Porque ele não tinha a ver com a eficácia do resultado final, ele tinha a ver com a preservação da prova, né? Então, o perigo ali não era do resultado ser útil ou inútil. O perigo ali era você não conseguir fazer a prova e aí não conseguir nem o resultado, né? Quer dizer, então a ideia era, por meio do sacrifício da prova, eu vou sacrificar o meu direito e aí não vai ter nem sentido falar se o reconhecimento do meu direito é eficaz ou não, porque ele simplesmente não vai acontecer, né? E a gente viveu, né, durante toda a vigência do Código 73, com aquela vontade de sair dessas amarras da urgência. Tanto assim que muitas vezes, né, e até eu participei de um webinar aí com o Heitor Sica para falar sobre produção antecipada de provas na arbitragem, e aí a gente concordou que muitas vezes se pintava uma situação de urgência que todo mundo sabia que não existia, inclusive o próprio juiz, mas como todo mundo percebia que aquela prova seria interessante para resolver o conflito, para esclarecer os fatos entre as partes, o juiz fingia que tinha o perículo in mora e a gente fazia a prova no modelo anterior, mas quando todo mundo sabia que a gente já estava, na prática, fazendo uma transição, né? Quer dizer, abandonando a hipótese da urgência, muito associada à preparação de uma outra ação, né? Sempre com aquela ideia, olha, por que você quer fazer a prova agora? Porque eu não vou poder produzir no momento adequado. Pô, mas em que momento adequado é esse? É a fase instrutória do processo. Então, a ideia de você antecipar a prova, e é por isso que a gente dava esse nome, ela tinha uma pertinência. Porque era, de fato, uma produção antecipada da prova, né? Você produzia a prova no momento anterior ao adequado em termos de procedimento jurisdicional. E aí vem o novo CPC, mantém lá no inciso 1º, né, do artigo 381, a ideia da urgência, que eu nem sei se ela hoje mais é necessária, né, porque com a abrangência dos outros dois incisos, de repente a questão da urgência, se tiver alguma relevância, eventualmente para a arbitragem, onde a prova urgente poderia ser produzida na jurisdição estatal e nas outras duas hipóteses, em tese, teria já que se desenvolver na arbitragem, mas de qualquer maneira, dá uma ampliada, né, como você bem colocou, porque passa, na verdade, a ideia de que a prova, e isso acaba mudando uma concepção que a gente tinha antiga, de que a prova ela não é feita só para o juiz, né? O juiz não é o único destinatário da prova. Eu sou destinatário da prova, a parte contrária é destinatária da prova. Porque a prova, antes de convencer o juiz, ela serve para esclarecer os fatos para as partes. E a ideia do legislador, né, eu acho até que ele falou demais nos incisos 2 e 3. Eu acho que eles poderiam ter condensado. Aliás, não precisava ter nem o inciso 1, nem o inciso 2, nem o inciso 3. Eles poderiam ter feito um artigo seco, né? Dizendo basicamente o seguinte: olha, havendo dúvida a respeito dos fatos e sendo necessário o saneamento para tomada de decisão. E que decisão é essa, Daniel? A decisão é não fazer nada, a decisão é propor uma demanda, a decisão é buscar uma arbitragem, a decisão é tentar fazer uma mediação, tentar fazer uma conciliação. Quer dizer, algo bem amplo, né? Porque é basicamente isso que sugere, né? Não sei se é a sua impressão, Thaís, mas Sim. Eu fico pensando no interesse de agir na produção dessa prova e eu fico com dificuldade de ver uma limitação, porque especialmente é você expor uma lide, eu imagino que isso deva acontecer, uma situação, né, conflituosa, e todas elas envolvem fatos no final do dia, e aí você está dizendo, olha, eu quero um esclarecimento. E aí é até difícil do juiz falar, olha, você não tem interesse. Então, como é que eu não tenho interesse? Você já tem a certeza sobre os fatos, juiz, mesmo antes de produzir a prova? Então você tem uma bola de cristal aí contigo, né? E aí essa ideia de produção antecipada de provas, ela ficou meio baqueada, né? Porque muitas vezes você vai produzir a prova e não vai ter o processo judicial. E a prova ela vai exaurir a sua função com a sua produção. Então, a gente agora está se acostumando, né? A não falar mais, né? Produção antecipada de provas. Eu, que sou mais velho, né? E que vivi muito... Que exagero! Você é novinha ainda, né? Mas eu sou velho já. O cabra velho, né? O cabra velho, ele se acostuma. Então, ele tem que se policiar, né? Então, até hoje, muitas vezes, né? Tô lá dando aula e falo, olha, não, então aqui, ó, na asta pública,
Aí a molecada me olha e fala, o que é isso, professor? Ah, não, peraí, desculpa, agora chama leilão judicial. É. Então, velho, né? Velho, vamos lá, né? Boca torta, né? Do cachimbo. Ai, ai. Então, invariavelmente, quando a gente está falando, né, sobre esse instituto, eu, pelo menos, né, deixo escapar uma produção antecipada de prova. Sim. É inevitável. Mas a ideia de que ela não antecipa necessariamente o momento procedimental da produção da prova, eu acho que hoje acaba ficando evidente. Não sei se é essa a sua impressão também. Não, com certeza. E eu gosto de ter essa visão também muito ampliada desse dispositivo e dessa ferramenta, porque eu gosto muito dela, eu acho ela muito importante, né? O João Liberato está até colocando ali, né? O artigo 381 engloba qualquer circunstância e, de fato, né? O João, a dissertação de mestrado dele é da produção antecipada. Uhum. Ele fez Eu fiz uma live com o João outro dia, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? E de fato ele tem toda a razão. E o Guilherme Correia aqui também está dizendo, né? Eu particularmente acho que a produção antecipada deve fazer parte da postura dos advogados, mas infelizmente vejo muitos que desconhecem o Instituto, o que é preocupante. De fato, acho que a gente tem que cada vez mais difundir, né? Porque essa ampliação agora, e de fato eu concordo com você, nem precisaria vir essa explicação, né? O direito à prova e a ideia do direito à prova como direito autônomo à prova e destinado aos sujeitos como um todo, também já resolve justamente esse cabimento, essa questão, né? Então, eu concordo com você, né? Eu gosto muito e eu tendo também a ver um cabimento muito amplo e tendo a resistir muito a limitações a isso, né? Porque algumas pessoas tentam ainda resistir, dizer, não, mas ela não deveria ser cabível sempre. Às vezes a pretensão é infundada, mas a pretensão é infundada é outra coisa, né? Isso depois nós vamos discutir, não é o momento ali para isso, né? E aí algumas pessoas vêm com aquela ideia do fishing expedition, né? Que você não poderia usar essa prova para fins especulativos e tal, mas também me parece que é um limite muito tênue e eu preciso me informar. Eu preciso conhecer os fatos da causa para primeiro decidir se eu vou propor ação, depois melhor me esclarecer sobre aquilo e poder apresentar um pedido, uma causa de pedir muito mais completa, muito mais fundamentada. Então é difícil para mim enxergar situações, salvo casos muito extremos, né, em que ela não vai ser realmente admitida, né? Então concordo com você, acho que ali o cabimento dela realmente é bem amplo e a gente tem cada vez mais que incentivar mesmo isso, né? Porque eu tenho uma aluna, inclusive, que propôs uma pesquisa que eu achei bem legal, né? Agora acho que ainda está cedo para isso, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo do CPC para isso, mas para tentar investigar se de fato ela tem esse procedimento, tem inibido a propositura de ações em alguns casos, né? Porque quando a gente olha até para a Discovery lá do direito norte-americano, que dialoga um pouquinho, né, com a nossa produção antecipada da prova de alguma forma, isso acontece muito lá, né? Existe um desincentivo aí à propositura de ações, as pessoas fazem acordo, né? Então, é bacana também nós medirmos isso, né? O quanto está sendo utilizado, que resultados isso está trazendo e o que está acontecendo, por que as pessoas talvez não utilizem o tanto quanto poderiam utilizar, né? Mas enfim, acho bem interessante, né? E ela vai ser sempre antecedente, Daniel, a produção nesse caso? O que você acha? Você acha que essa ferramenta abre espaço para, por exemplo, a gente pensar uma produção dentro do mesmo processo, mas fora do momento oportuno, que o juiz poderia aí alterar o momento de produção da prova? Você enxerga aí algo para além de uma mera produção antecedente nessa ferramenta? Aí, né, a gente tem que pensar em duas circunstâncias, né? Vamos imaginar o seguinte: eu vou antecipar o momento probatório dentro do próprio processo que já está em trâmite. Essa seria uma discussão. Uhum. Pelo inciso primeiro, eu não vejo nenhum problema, até porque você pode aplicar subsidiariamente o artigo 300 caput do CPC, demonstrar que você não pode esperar até a fase instrutória, e aí você simplesmente antecipa a produção daquela prova. O que eu não chamaria de produção autônoma de prova, eu chamaria aí, quem sabe, de produção antecipada de prova, e seria uma distinção importante em termos procedimentais, porque eu não vou aplicar o procedimento do 381 ao 383, eu vou aplicar o procedimento daquele meio probatório de maneira antecipada. Eu já fico um pouco mais em dúvida se o requerimento vem com base nos outros incisos, né? O inciso terceiro me parece que ele está morto, porque é para você decidir se a juíza ou não demanda, e a juíza já está em trâmite, a demanda já está em trâmite. Agora, com relação ao inciso 2, eu fico um pouco em dúvida, porque
Porque as formas adequadas de solução de conflito, elas podem se dar durante o processo. Então, é óbvio, quantas e quantas vezes a gente não vê uma transação ocorrendo durante o processo? Apesar de ser uma situação muito mais atípica, é possível que haja uma convenção entre as partes, dizendo, vamos acabar com esse processo, vamos resolver isso na arbitragem. Esse tema aqui está muito específico, esse juiz não manja nada, o tribunal não vai manjar nada, isso aqui vai ser uma desgraça para nós dois. Vamos para a arbitragem, sim. Então, em tese, né? Porque, na minha percepção, tudo tem que ser fundamentado, né? Você não pode simplesmente pedir. E aqui o seu ônus argumentativo ele vai ser um pouquinho mais intenso. Porque você vai dizer, olha, excelência, aqui, pelo cheiro da maionese, né, pelo jeito que a coisa está indo, eu queria fazer essa prova já, porque aqui eu acho que se eu esclarecer, vai ser possível uma transação mais qualificada e tal. Eu acho que seria possível. Né? Pelo inciso 1, super fácil. Pelo inciso 2, um ônus argumentativo mais intenso, mas também daria. Pelo inciso 3, obviamente, não. O que eu tenho, na verdade, preocupação é de uma ação probatória autônoma durante o trâmite do processo no qual aquela ação viria a ser utilizada. Porque aí eu não vejo sentido, sinceramente. E todo sentido que eu vejo é para dar algum tipo de migué numa vedação probatória ocorrida no próprio processo. Porque eu parto da premissa que é a seguinte, você pode antecipar essa prova. Então, esse é o caminho adequado. Daniel, e se eu pedir o juiz não der? Aí fala, aí você entra com uma ação probatória autônoma. Aí não, né? Porque se você pedir o juiz não der, você tenta gravar de instrumento, taxatividade mitigada, você se vira. Mas você tem que resolver o problema dentro do processo. Né? Senão fica fácil, né? Aliás, não é que nem fique fácil. Aí você não precisa nem fazer o pedido, se aborrecer para ter que provar alguma coisa para o juiz, já entra logo com uma ação. E aí tem outra discussão, né, Thaís? Se essa ação probatória, se possível, cabível, se ela for cabível, se o juiz é prevento, porque se o juiz não for prevento também é uma discussão do nada, né? Porque o juiz indeferiu lá, você acha que ele vai te dar uma ação autônoma? Ele vai indeferir, é só inicial. Então, quer dizer, não sei, eu vejo, aí sim, né? Foi legal você ter perguntado, porque aí sim a gente pode resgatar o nome produção antecipada de prova. Mas aí a ação, então a produção autônoma de prova, ela tem que ser antecedente para mim. E a antecipação da prova, ela pode acontecer durante o processo nos termos do 381, incisos 1 e 2. A não ser que ela seja coletiva, né, Daniel? Aí a sardinha do meu lado, né? A não ser que a gente instaure aí um incidente coletivo de produção dessa prova, mas daí é outra coisa, né? Isso fica para outro. Desenvolva aí, doutora. Desenvolva aí para os nossos ouvintes. Não, já puxando aí a sardinha para o meu lado, como se diz lá na minha terra, né? Porque, por conta justamente do que eu defendi lá na minha tese, né? Tanto a possibilidade da produção coletiva antecipada, e aí sim, num procedimento antecipado, para instruir depois, né? Para poder subsidiar aí tanto ações coletivas quanto ações individuais fundadas naquele fato, né? Em razão da amplitude dessa prova, mas também possibilitando que processos, ações individuais sejam suspensas quando elas têm um fato repetitivo, e daí que se instaure um incidente de coletivização da prova para se provar só esse fato. Né? Com a suspensão do processo para aguardar, né? Aí talvez se justificasse essa instauração dessa ação, de certo modo, autônoma, né? Vai ser um incidente coletivo, mas, de certo modo, essa ação autônoma, mas aí voltada para a produção coletiva da prova, não exatamente como nesse caso que você falou, né? Porque o juiz indeferiu e aí você quer dar um jeitinho de conseguir produzir essa prova que você não conseguiu no processo, né? Talvez essa ideia da coletiva seja uma das hipóteses para pensar nessa ação autônoma de produção de provas durante um processo. Né? Isso que eu queria dizer. E como a sua proposta é usar essa prova, às vezes, coletivamente, para várias ações, seria interessante ela não ser contaminada dentro de um processo só, né? Claro. Essa prova é desse processo. Aí falou, não, essa prova aqui, ó, ela foi feita autonomamente. Ela foi feita só para ficar lá e todo mundo poder pegar, entendeu? Claro. Fica mais fácil, porque aí, né? A gente evita várias discussões aí que poderiam surgir de prova emprestada e tal. Fala, não. É outra coisa aqui. E aí com aquela ideia até que nós desenvolvemos aquele dia que conversamos, né?
na live que fizemos lá nas suas programações de live super legais, de que a amplitude desse procedimento permite a participação de muita gente, né? Ampliando, então, a utilização dessa prova, o que pode ser bem interessante, se presente aí a ideia do fato repetitivo mesmo, né? Então, pode ser interessante, né? E legal isso que você falou, né? De mesmo durante a tramitação de uma ação, nós podermos pensar nessa produção para incentivar acordos, porque mesmo que hoje, na lógica, né, que nós queremos adotar para mediação e para conciliação, a ideia não seja descobrir primeiro quem tem razão para só daí fazer o acordo, né? Muito pelo contrário, a lógica do ganha-ganha, a lógica de nós conseguirmos aí trabalhar acordos, independentemente de quem tem razão, mas sim pensando na construção da melhor solução. Esse é o mundo ideal, né? Nós sabemos que na prática, muitas vezes é a prova que convence a parte de que ela precisa fazer acordo, né? Nós temos um projeto no NPJ que é muito legal, que é um projeto de conciliação, é um polo avançado de conciliação. Nós fazemos conciliações prévias. Então, o cliente nos procura, ao invés de propor a ação, nós fazemos audiência, sessões de conciliação, alunos orientados fazem, capacitados fazem, e o resultado é incrível, 80%, 90% de acordo, com sessões que duram 2, 3, às vezes 4 horas e etc, né? E uma vez eu fui procurada pelo INSS, por conta de uma questão pontual, de um acordo de um caso que nós tínhamos envolvendo o INSS e o NPJ, e aí eu falei, quer saber, deixa eu aproveitar que estou fazendo essa reunião aqui com o pessoal do INSS, né, lá do jurídico, da procuradoria, e deixa eu oferecer aqui a possibilidade desse projeto no âmbito das ações lá dos juizados especiais federais para a gente tentar conciliações prévias e evitar a judicialização nesse caso, em caso de benefícios, né, que são evidentes e tal, né? E aí a resposta dele para mim foi, não, mas o INSS não faz acordo antes da judicialização. Tem que judicializar. Eu falei, não, então, beleza. Então, vamos judicializar, mas então vamos fazer acordo logo depois da propositura das ações, porque é um projeto bacana. Não, não, não. O INSS só faz acordo depois que vem uma prova para o processo. Não, então vamos usar a prova aí para fazer acordo. Sim, mas só nos casos em que a prova foi desfavorável. Falei, bom, então ok, né? Aí a gente consegue fazer acordo porque a prova é desfavorável. Mas esse exemplo extremo para mostrar que de fato ainda é a prova que incentiva as partes, muitas vezes, a tomarem condutas mesmo no processo, incluindo a ideia de transação, né? Então, de fato, essa ideia de poder realizar essa produção da prova durante o processo, também com base no inciso segundo, também me agrada bastante, acho ela bem interessante e atenderia aí a finalidade da ferramenta, né? Da forma como ela veio para o CPC de 2015, né? Falando um pouquinho do conteúdo do procedimento, Daniel, tem várias questões interessantes que envolvem o objeto da produção antecipada, né? E as consequências de se permitir ou não determinados meios de prova nesse procedimento. Você acha que cabe para qualquer meio de prova? Todo meio de prova pode ser objeto da produção antecipada? Tem alguma ressalva quanto a isso? O que você acha? Não, eu sou bem ampliativo aqui também, né? Eu imagino que o cabimento seja amplo para todo tipo de meio de prova, inclusive eventual prova atípica. Uhum. Em tempo de pandemia, por exemplo, sim, uma produção antecipada de prova testemunhal sem a presença do juiz, por via de comunicação virtual entre os advogados, no melhor estilo Discovery norte-americano. É claro que vai precisar de uma civilidade, né, que quem sabe a gente ainda não tenha, mas eventualmente, né, uma testemunha que esteja enferma, né, e aí você não sabe o que vai acontecer, porque ela está com Covid, mas ela está no início do procedimento e ela é grupo de risco. Sim. É claro, né, vai ser uma prova meio agorenta, né, quer dizer, vamos fazer, porque eu não sei o que vai acontecer com você, né, mas eventualmente é possível, né, uma situação extrema dessa, e aí depende, a gente faz uma prova atípica, porque vamos ter que usar de mecanismos que não usaríamos tradicionalmente. Eu vejo assim, né? Eu fiquei um pouco confuso, para ser sincero, Thaís, eu tô ainda meio inseguro com relação à exibição de coisa do documento. Isso que eu te perguntar. Quando o STJ, a minha primeira preocupação aqui é a seguinte: o STJ ele vem dizer assim, não cabe produção antecipada, mas cabe pelo procedimento comum também. Uma ação de obrigação de fazer pelo procedimento comum. E aí eu não consegui, não sei se foi minha incapacidade, né? Então, se puder me ajudar, eu vou agradecer muito. Saber, o STJ, aparentemente, para mim, ele deu uma opção para o autor. Não é uma questão de cabimento. Você fala, olha, você imaginar um direito material à exibição, aí é ação
pelo procedimento comum, se você tiver um direito processual à exibição, eu não vi nada disso no julgado, né? Basicamente, eu vi o seguinte, olha, você quer exibir um documento? Aí você escolhe. Você pode pegar esse procedimento probatório aí, que em tese para o autor é o melhor que tem, porque o réu, em tese, não pode contestar, não cabe recurso. Mas se você quiser também um procedimento comum, aí você escolhe. Eu acho estranho você, diante de uma mesma circunstância fático-jurídica, escolher o procedimento. Eu não sei. Porque, para mim, aqui eu tenho um procedimento especial. E eu sou daquela época que os procedimentos especiais, genuinamente especiais, eles são cogentes. Não é questão de você poder optar entre uma coisa e outra. Mas, superada essa minha dificuldade, a gente vai para outra, né? Tá, vamos entrar com uma exibição de documento. Vamos entrar. E aí, obviamente, não interessa quem está no polo passivo dessa ação, porque pode ser que quem esteja no polo passivo dessa ação não seja quem vai estar no polo passivo de uma futura demanda em que essa prova vai ser utilizada. Sim, claro. Então, isso já começa com um certo problema, porque a parte que não é parte, né, na produção dessa prova vai ser poder alegar, olha, eu não participei da produção dessa prova, não houve o contraditório. Eu, para evitar esse tipo de coisa, colocaria já todo mundo lá no polo passivo. Embora meu pedido de exibição seja dirigido apenas contra um réu. Aí ele não exibe. Aí, tecnicamente, numa ação de exibição, a gente tem a presunção de veracidade dos fatos que se pretende, né, obter. Mas é possível se falar em presunção de veracidade numa ação probatória autônoma? Porque o juiz não valora esta prova. A valoração, se houver, será feita por um outro juízo, numa outra circunstância. Eu fico um pouco temeroso de falar que haveria uma presunção aqui, né? Então, Daniel, então abandona a presunção, porque a própria lei diz, né, no artigo 400, que quando cabível vai ter a presunção. E quando não for cabível, cai para dentro, né? Artigo 139, inciso 4º, é medida indutiva, medida coercitiva, medida mandamental, medida subrogatória. Vão para cima para pegar esse documento. Ah, Daniel, e se não conseguir pegar? Ué, se não conseguir pegar, a ação não dá em nada. Quantas ações não dão em nada nesse mundo? O pessoal fica, mas aí é inútil. Ué, quantos processos não são inúteis? Quantas execuções a gente vê que não são inúteis, que não chegam a lugar nenhum? Claro. Não é? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então eu tenho essa preocupação. E o depoimento pessoal, né? O depoimento pessoal é outro, né? Porque... Mas o depoimento pessoal, eu sou cínico aqui, viu, Thaís? Se você... a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando cínica, vai ficando amargurada. Por enquanto eu tô concordando, vamos ver agora. Vamos ver. Eu até estava conversando sobre isso com o Mazola. O Mazola deu um joinha lá. Ele estava conversando sobre isso. Oi, Mazola. Por quê? Por que eu falo que eu vou ser cínico? O Código Civil, ele não diz que a confissão é um meio de prova? E é, né? O CPC, ele não diz que a confissão é um meio de prova? Todo mundo não diz que o objetivo do depoimento pessoal é a obtenção da confissão? Então tá feito. Eu vou fazer o depoimento pessoal. Daniel, e se o sujeito não for? Se ele não for, é confissão. Confissão. Acabou, é confissão. Ah, Daniel, mas o juiz do processo futuro, ele não está adstrito à confissão. Nem ele, nem ninguém. Porque a confissão não é prova plena. Ele não está adstrito a nenhuma prova produzida antecipadamente. Não, exatamente. E nem quando ele produz. Mesmo que ele tenha produzido a confissão no seu processo, ela não é prova plena. Então, para mim, é muito simples. Eu tenho sérias dúvidas. Daniel, por que você está falando que você é cínico? Porque, academicamente, eu tenho sérias dúvidas de ser a confissão um meio de prova. Seríssimas. Principalmente porque quando eu tomo aqueles apertos do aluno, né? Aperto do aluno é gostoso, né? É gostoso. Porque muitas vezes o aluno, ele é ingênuo. E o aluno, ele é ingênuo. E a ingenuidade, ela muitas vezes, ela te quebra. Porque o aluno, ele vem te perguntar assim, Daniel, você está dando aula lá de confissão, aí fala, confissão expressa, espontânea. Por exemplo, a parte junto um documento em que confessa. Aí o cara ouviu. Confissão implícita, quando deixa de ir no depoimento. A confissão expressa provocada é quando você responde as perguntas na audiência. Aí uma hora o aluno levantava e falou, professor, vale. Mas, professor, tudo que você está falando aí de confissão é decorrência de um outro meio de prova. Você falou em documento,
você falou em depoimento pessoal, depois você falou que pode ter testemunha que demonstre que ele confessou extrajudicialmente. Ô, professor, eu estou começando a desconfiar que essa confissão aí não é meio de prova, não, é que isso aí é consequência de um outro meio de Resultado. prova. Isso aí é outra conversa, né? Aí fala, isso aí é bem polêmico, né? Você fala, isso aí é polêmico. Então. E aí eu fico arrepiado nesse sentido. Mas enquanto o CPC e o Código Civil estão dizendo que é confissão, eu aplico confissão e vamos embora. Extingo o processo, dizendo, ó, houve confissão. Na verdade, a única coisa interessante aí é que você não, em tese, você não, desculpa a redundância, assim, você não confessaria na inicial que você quer a confissão. Mas ao pedir o depoimento pessoal, você quer a confissão, naturalmente. E é por isso, né, que o legislador tem a preocupação, por isso e por outras razões, de você ter que especificar os fatos que você quer ver provados na inicial. Justamente para que essas consequências elas possam ser geradas. Porque se você faz uma alegação genérica, aí obviamente que não dá, né? Para confessar. Você confessou o quê? Que fato que você queria provar? Aí não tem como trabalhar com confissão. E o problema da Ficha Expedition também, né? Que nada mais é também, porque o pessoal reclama demais, o abuso do direito de ação. Claro. Pô, é o abuso. Você não pode pautar um instituto pelo abuso. Senão nada funciona. Então vamos acabar com as ações em geral, porque existe abuso do direito de demandar. Quem aqui não reconhece o abuso do direito recursal? Então acabaram os recursos. Então não dá, né? Não dá para fazer análise por essa regra. Com certeza. E o legislador ele faz o que ele pode, né? Falou, olha, especifica bem os fatos que você quer provar, me diz quais são os meios de prova para eu ver se eles são adequados, porque isso, em tese, direciona de uma maneira mais ou menos segura. É claro que, a depender das circunstâncias, você vai precisar tomar cuidados extra, mas um direcionamento, pelo menos. E aí, continua concordando? Agora, tanto que veio uma pergunta. Não, tu concorda, já vou falar. Já vou dizer. Tanto que tem uma pergunta ali justamente nesse sentido, né? A confissão antecipada seria condicionada à narrativa dos fatos na inicial da antecipada? Claro, tem que ser, né? Isso é requisito geral, né? Então, se aplicaria a mesma coisa à confissão. Eu concordo com você. Eu acho que qualquer meio de prova pode ser objeto. Para mim, a confissão é meio de prova. Ponto. Claro, né? Dá para fazer muitas discussões, como você mesmo colocou em cima disso, mas tá ali, é meio de prova, pode ser de fato obtida na produção antecipada, principalmente quando decorre do depoimento pessoal, né? Que pode também ser objeto da produção antecipada, né? E eu também tenho a mesma dificuldade que de você para entender a exibição de documento ou coisa. E daí deixa eu só entender, Daniel, você acha que a exibição de documento ou coisa também vem dentro de uma produção antecipada da prova? Ela pode ser objeto da produção antecipada. Não existiria, se você não concorda com o entendimento do STJ, porque o STJ diz que existem as duas ainda, né? E a exibição de documento ou coisa teria uma finalidade diferente na medida em que nela seria possível adotar as medidas coercitivas e a presunção de veracidade, coisa que na produção antecipada não seria possível, né? Foi mais ou menos nesse sentido do STJ. É isso que eu não entendi. Você concorda ou não com esse entendimento? Eu acho ele, antes de tudo, um pouco inútil. Porque se você tem uma ação de produção antecipada de provas pelo procedimento comum, o que você vai fazer com a presunção? Exatamente. Não há um pedido principal. Aí, o único pedido que você fez foi a exibição. Aí o STJ falou assim, não, mas aí tem presunção. Eu faço o quê com a presunção? Exatamente. Não, aí você usa num outro processo. Mas daí você está transportando valoração, né? Exatamente. Como é que vai ser isso aí? Exatamente. Então, quer dizer, eu não acho que o STJ ele teve uma visão muito clara do fenômeno, né? Também. E outra, seria de repente cobrar muito do STJ, mas eu lembro, né, da época que eu escrevi a tese, ou seja, muito tempo atrás, mas eu lembro de eu lendo a obra do Ovidio Batista, né? E o Ovidio Batista, ele fazia distinções a respeito do direito à exibição muito claras. Ele falava 4 direitos distintos. Direito material, direito probatório, direito comum. Então, o que eu imaginei que viria do STJ? Alguma coisa mais refinada, né? Ainda que isso pudesse gerar uma confusão, quem sabe a decisão pragmaticamente é melhor. Falar, meu amigo, escolhe o que você quiser fazer, a gente vai aceitar qualquer coisa e segue o jogo. Mas, assim, academicamente, seria a hora de falar, olha, existe um direito processual à exibição nessas circunstâncias e, nesse caso, você precisa usar a ação probatória autônoma. E há o direito material à exibição, e nesse caso você não pode usar ação probatória autônoma, porque você está exercendo um direito material, não um direito meramente instrumental processual. E aí voltar ao direito material, substancial de cautela, aquelas discussões. Aquela história, assim, para nós elas são saborosas, né?
Mas, de repente, eu não sei, porque o STJ não dá nenhuma pista disso. O STJ pode até ter pensado isso, falar, quer saber? Se a gente começar a fazer essas distinções, vai causar mais tragédia do que solução. Vamos deixar aqui como opção. Então, quer dizer, eu estou dando o benefício da dúvida para o STJ. Sim, pode ser. Foi tudo planejado, né? Mas, de fato, isso gera um problema prático justamente por conta da presunção, né? Porque a presunção, para mim, também é valoração. Ela já está no âmbito da valoração. E essa questão da separação da valoração com a produção e da valoração com a qualificação jurídica e com a decisão também é muito delicada, né, Daniel? Eu acabo enfrentando muito isso e eu estou bem nesse momento mexendo nisso para publicar a tese, porque todo mundo me questiona, mas a valoração coletiva, mas por que não pode valorar a prova nesse procedimento coletivo? Você defende aí esse procedimento ótimo, eficiência, mas daí não dá para valorar, só valorar, valora e já vai valorada. Não, gente, não dá, porque você não pode separar a valoração da decisão. Valoração já é etapa da decisão judicial para mim, né? Então, considerar que a presunção pode ser obtida, né? O juiz pode fazer um juízo de presunção nesse procedimento e que isso vai, por meio do empréstimo depois dessa prova, junto, para mim é burlar, inclusive, a sistemática da produção antecipada e da prova emprestada, que não abre espaço para valoração, né? Então, me parece que a gente tem mesmo que tomar esse cuidado, porque eu tenho muita dificuldade de desatrelar a valoração de decisão. Eu acho que ela, inclusive, já é uma etapa da decisão. E falando nisso, né, que você está absolutamente correta na premissa, aí o que a gente pode imaginar? Que a ação probatória autônoma ela passaria a ser, de maneira escondida, uma ação meramente declaratória de fato. Claro, exatamente. O que é valorar a prova se não afirmar que o fato está provado ou não? Claro. Então você está dando uma migué no sistema processual. Claro. Né? Está criando uma ação declaratória que é juridicamente impossvel. Que viola o 19. Claro. Claro, com certeza. Eu lembro disso, Thaís, porque na minha banca, né, lá do doutorado, lá atrás, assim, no final, tá o Fred, que participou da banca, né, o Didier, e aí o Didier no final falou assim, ô Daniel, eu peguei sua obra e tal, e aí eu achei que no final você ia dar o pulo do gato aí e falar sobre uma eventual ação declaratória de fatos. Eu falei, aí já é demais, né? Pelo amor de Deus, chega de tese. Chega de tese por um dia, né? Por uma vida, na verdade, que eu nunca mais vou escrever uma tese. Deus me livre. Que trabalho que dá, né? Pelo amor. Deus me livre, tá louco. E aí o fato é esse, né? Quer dizer, não dá pra gente querer ir além, né? E aí eu acho que o código ele foi bem nisso, né? No 382, parágrafo 2º, né? Dizendo, o juiz não vai falar sobre a prova, não vai falar sobre fatos, não vai falar sobre direito. Aqui, cá entre nós, né? Não precisava nem ter um juiz, hein? Né? Claro, claro. Até ali, qualquer pessoa razoável para não deixar a coisa degringolar. Mas claro. O juiz ele tem uma participação meramente condutiva. De coordenar, de executar. Exato. Com certeza. Exato. Com certeza. A gente poderia, o pessoal está falando de agente de execução, né? Desjudicialização da execução. Muito mais pensado uma desjudicialização da produção antecipada de provas, produção autônoma de provas, porque a gente não tem a maturidade, né, Thaís, para fazer que nem os americanos, os advogados, também é querer demais. Não tem. O projeto do Código Comercial até tenta algo parecido com isso, né? Trazer lá a possibilidade de que, antes da propositura da ação, todos os documentos necessários sejam exibidos, inclusive gerando aí uma espécie de estabilidade, né? Proibindo que esses documentos depois fossem trazidos num outro momento, né? Mas, de fato, eu acho complicado isso ainda. A gente precisa de mais maturidade, como você falou, para isso, e a gente parte muito do litígio, né, Daniel? A gente tem que mudar um pouco também essa chavinha, né? Essa questão cultural aí que nós temos, né? Mas eu concordo com você, no âmbito extrajudicial também é perfeitamente possível pensar nisso, né? Enfim, mas é bem legal. Eu tenho pensado muito nessa questão da valoração. Isso tem me encantado bastante, assim. Eu não acho que vou achar uma solução para fazer essa valoração nesses procedimentos. Eu acho que eles não abrem mesmo e nunca vão abrir espaço para isso. Então, eu concordo plenamente com você nesse ponto, tá? Outra questão bem interessante é com relação à competência. Né, Daniel, mudando aí um pouquinho de assunto aí para a gente aproveitar ainda o tempinho que nós temos. Tem alguma singularidade para você com relação à competência? A gente precisaria aplicar aí em algumas situações a competência adequada, a ideia da competência adequada para pensar na competência desse procedimento? O que te parece?
É, na verdade, né, com relação à competência, o legislador ele prevê, né, uma competência concorrente Uhum, entre o local da produção da prova e o domicílio do réu. uhum, O que não causa, no primeiro momento, muita surpresa, né, porque o domicílio do réu é o foro comum, lá do uhum, artigo 46, e aí o legislador imaginou, vamos manter o foro comum e vamos prever um foro especial aqui, uhum, que é o foro mais razoável, que é o foro da produção da prova. Afinal, se uma ação probatória autônoma ela exclusivamente se presta a produzir a prova, não há muita dificuldade em imaginar que o melhor lugar, o lugar mais adequado para que esta ação tramita, seja justamente o local da produção da prova. uhum, uhum, Mas a partir do momento, né, que ele dá essa opção para o autor, né, quer dizer, a partir do momento que você tem a regra de foros concorrentes, você sempre vai trabalhar aquela ideia do foro shopping e do foro não convite. uhum, uhum, Quer dizer, nós aqui no Brasil temos uma tradição de que a escolha é livre pelo autor. uhum, Né? E aí o autor poderia, de fato, escolher o domicílio do réu, o que poderia não ser nada razoável, porque essa demanda, por exemplo, poderia ser resolvida numa precatória, porque a precatória vai ser uhum, expedida e claro. tudo que vai acontecer no processo será, né, da precatória. O juiz do deprecado ele vai apenas expedir a precatória e, ao final, extinguir o processo. Né? Mas, em tese, seria uma opção que ele teria. E aí vem a ideia, né, da competência adequada de que essa liberdade dada ao autor, ela é uma liberdade condicionada. Ela não é uma Uhum, liberdade total. Então, ela seria condicionada a dois fatores. Né? Primeiro, a ideia de que não pode ser exercida essa escolha para prejudicar o réu. Aí eu já acho um pouco mais difícil de acontecer, porque, em tese, você está indo para o domicílio do réu, que, né, aquela ideia de decidir em casa. Né? Então, o melhor lugar seria o domicílio do réu. Quem sabe não uhum, aqui, né? uhum, Porque aqui eu não vou discutir direito, eu não vou discutir coisa nenhuma, eu só vou produzir uma prova. E essa prova vai ter que ser produzida onde ela tem que ser produzida, não interessa, né? Se o réu é domiciliado uhum, em uhum, Curitiba, a prova vai ser produzida em Belém do Pará, não interessa demandar. Não, mas em Curitiba, pelo menos, é meu uhum, domicílio. Eu falei, daí? Você vai ter que se deslocar até Belém do Pará, você vai ter que contratar um correspondente em Belém do Pará. uhum, Né? uhum, Então, não sei se você poderia residualmente imaginar, né, prejudicando o réu com isso. E o segundo fator da competência adequada é justamente a ideia de que a escolha deve ser feita quando há uma disparidade enorme entre os foros abstratamente competentes naquele que vai gerar o melhor resultado, a melhor qualidade da prestação jurisdicional. E aí essa me parece que chama mais atenção nesse caso. Né? sim, uhum, Não tem por que você escolher aqui, mas a minha escolha é livre. Não, não é livre, porque com isso você está prejudicando o uhum, exercício da própria prestação jurisdicional. E aí uhum, você manda lá para o domicílio não, o local onde a prova vai ser produzida. Né? uhum, E eu sou ainda mais assim radical com relação a isso, porque eu sugiro, nesse caso, uma característica que é típica das cartas para ação probatória autônoma, que é a possibilidade da demanda produzir as provas em diferentes lugares. uhum, claro. Então você pode ter, Daniel, eu vou para Curitiba porque lá tem uma testemunha, ouviu essa testemunha, manda o processo para São Paulo, que é onde tem outra testemunha. E produz a prova em São Paulo. Ao invés de expedir a precatória, você pode fazer uma demanda itinerante para que a prova seja produzida a cada momento no lugar adequado e boa, né? Para você deve ser fácil Sensacional. pensar isso, né? Na coletivização da Sensacional. prova. É, eu já estou aqui, né? Claro que eu já estou borbulhando aqui, porque sempre também, quando eu escuto a palavra precatória, recentemente, assim, desde que eu comecei a estudar a ideia da concertação de atos, me vem a cooperação judicial na cabeça, né? E eu estou cada vez mais convencida de que a precatória é realmente inútil, porque hoje, com o sistema de cooperação que nós temos no código ali no 67 ao 69, principalmente pela concertação, o João até colocou ali, ó, pelo 69, me parece que seria possível fazer de forma muito mais facilitada e flexibilizada, praticar aí uma série de atos, inclusive de produção de prova. Claro que eu gosto muito dessa ideia, né? Então eu concordo com você, eu acho que tem que ser total flexibilização com relação à competência aí, porque ela tem que ser realmente do juízo mais adequado para a produção daquela prova. E se isso exigir
vários juízos envolvidos, por que não resolver isso por meio da prática da concertação de atos, né? Porque a concertação, e lá no parágrafo único isso vai aparecer expressamente, também pode ser utilizada justamente para a produção da prova. E não me parece que isso se volta só para um juiz pedir um help para o outro juiz, cara, me ajuda aí a fazer essa prova. Me parece que não é só isso, né? Me parece que vai muito além. A gente pode botar os juízes mesmo para fazer uma produção compartilhada dessa prova, quando essa prova for interessante a vários juízos e quando esse fato se espalhar ou houver vários fatos que possam aí ser objeto dessa prova, né? Então, me parece que aliar a concertação de atos, as técnicas de cooperação, aliar essas técnicas à produção antecipada pode dar um ganho de efetividade e eficiência muito grande, né? Não sei o que você pensa disso. Não, sem dúvida. E eu acho, né? Eu tive essa confirmação na live que eu fiz com o Cabral sobre o juiz natural, competência e tal, que nós não ainda absorvemos as utilidades e facilidades do processo eletrônico. Claro. Porque com o processo eletrônico, sinceramente, essas ideias de competência territorial, de limite, circunscrição territorial, isso aí tudo vai embora. Né? Com certeza. Você tem atos por meio eletrônico das mais variadas naturezas e espécies. Então, Daniel, mas o processo vai sair daqui, vai para lá. Meu, é um botão, né? Na verdade, ele não saiu daqui e foi para lá. Ele nunca teve em lugar nenhum. Ele está na nuvem. Exatamente. Está na nuvem. Então, não é que ele está indo para lá ou para cá. Ele está na nuvem. Né? Então, não tem mais, né? A Kombi do judiciário, né? O saldo. Né? Não tem mais essa época do romantismo, né? Agora é tudo eletrônico. E a gente tem que pensar nisso, né? Porque a gente pensa essa facilidade de você poder fazer uma peça dentro da sua casa. Imagina que caos seria o processo totalmente físico nessa pandemia. Caos generalizado, é ter que parar tudo durante muito tempo. Agora, o processo eletrônico, percebeu que, vamos lá, dá para fazer tudo e tal. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? E essa questão da concertação e da produção de provas em vários juízos, num processo eletrônico... Tranquilíssimo, né? Tranquilíssimo. Até porque a própria técnica da cooperação não impõe um procedimento pré-estabelecido, justamente porque a ideia é dar flexibilidade para usar um meio que foi mais adequado, né? E o que eu ia dizer era justamente isso. Nesse momento de pandemia, nós estamos vendo como é possível praticar coisas, atos, que nós não imaginávamos, mas que agora a tecnologia nos ajuda a praticar, né? Então, vamos usar isso justamente para conseguir melhorar essas técnicas e desenvolvê-las cada vez mais, né, Daniel? Eu acho que a gente consegue aí, no tempinho, temos aí 9 minutos, falar de uma última questão que teria outras várias, né? Mas eu estou selecionando aqui uma das áreas em que podemos pensar, né? Em que pensamos já, é a questão da defesa, né? Da vedação à defesa e da vedação a recurso nesse procedimento, né? A previsão lá do parágrafo 4º do 382. Algumas pessoas constroem a ideia de que seria inconstitucional, porque seria... não seria possível limitar o exercício do direito de defesa ou mesmo do direito ao recurso nesses casos. O que você acha, Daniel, com relação a esse artigo específico da produção antecipada da prova? Bom, aqui a gente tem que primeiro pensar, né, que a gente tem um código e que ele invariavelmente não é o código que eu queria que ele fosse. Então a gente tem que fazer essa distinção, que é bastante importante. Por que eu digo isso? Porque eu não consigo admitir assim, algumas interpretações que servem para esvaziar o dispositivo legal. Né? Como, por exemplo, dizer assim, não, o que veda a defesa aqui é ao direito, à situação jurídica. Não, isso não é objeto da demanda. Eu não precisava ter uma regra dizendo, olha, você não pode se defender disso porque você não está sendo atacado disso. Eu não consigo visualizar isso. Não. Com relação à produção em si, as defesas estão todas liberadas. O que não está liberado é a defesa com relação à prestação da prova, a aplicação do direito. Eu falo, não, gente, isso não. Isso aí é querer. Eu queria que fosse assim, mas não é assim. Não é assim. Então, de duas, uma. Ou você trabalha com a declaração de inconstitucionalidade incidental, porque eu duvido muito que haverá uma ação concentrada de inconstitucionalidade. Sim. Então, o juiz declara inconstitucional e aceita a sua defesa, que obviamente já vai ter que vir com uma preliminar de inconstitucionalidade, né, da vedação, né, devido ao processo legal, contraditório e tudo mais.
Você tem uma possibilidade que é aquele enunciado 32 do Conselho de Justiça Federal, que diz que as matérias conhecíveis de ofício, elas podem ser alegadas mesmo com a vedação da defesa, o que é óbvio, porque tudo que pode ser conhecido de ofício pode ser conhecido por provocação. Mas, perceba, a gente estava conversando outro dia sobre isso. Esse enunciado 32, ele não resolve todos os seus problemas. A gente não estava discutindo competência aqui, territorial? Sim. A competência territorial não pode ser conhecida de ofício. Então é uma discussão inútil a nossa, porque o autor ele pode propor ação onde ele quiser. E o réu não vai poder reclamar, o juiz não pode conhecer de ofício, súmula 33, acabou. Então nós criamos uma regra inútil. Estranho, hein? Estranho. Pior ainda, eu vou lá e entro com uma probatória autônoma e há uma convenção de arbitragem. Ah, Daniel, mas a convenção de arbitragem pode ser só para prova? Eu sei que não é o tradicional, mas essa é. Há uma convenção de arbitragem dizendo assim, ó, se precisar de produção autônoma, vai ser na arbitragem. É isso. Não tem discussão. Mas o juiz não pode conhecer de ofício. Ah, o réu não pode alegar porque não cabe defesa. Bom, então, essa convenção de arbitragem ela é inútil também. Então, você começa a perceber que, mesmo com a ajuda do enunciado 32, que para mim não é migué nenhuma, é uma análise sistêmica do código, mesmo com o enunciado 32, essa previsão ela tem essas falhas. E para mim não adianta falar assim, ah, não, mas como é com relação à prova mesmo, pode contestar. Não. A vedação foi claramente para isso. Para essas questões envolvendo a prova, porque é só isso que tem nesse processo. Então a gente tem que vir com uma inconsciência. Não sei se essa é a sua impressão. Sim, e porque, de certo modo, sempre que alguém, pelo menos nas vezes em que eu vi até recentemente, pessoas tentando dizer que determinada prova não poderia ser produzida nesse procedimento, ela já estava olhando para o mérito, ela já estava olhando para a pretensão, né? Não, mas essa pretensão é evidentemente infundada, né? Essa pretensão não tem cabimento, né? Pô, mas aqui não é o espaço para isso, né? E aí vale muito a ideia do direito autônomo à prova. Eu tenho direito a obter essa prova. Independentemente de depois utilizar ou não essa prova, eu preciso me informar sobre esses fatos, né? Então, de fato, me parece muito limitado aí o espaço para nós pensarmos em defesas realmente que seriam admissíveis nesse procedimento. Tendo a enxergar esse procedimento como realmente, fechando aí até com o primeiro ponto que nós tratamos, né? Como muito amplo e justamente essa amplitude exige que essa prova possa ser produzida, porque eu tenho um direito autônomo a produzir essa prova. Acho que a ideia foi essa, né? Então, eu concordo muito com você nisso. E com relação ao recurso, acaba acontecendo algo assim, paradoxal. Paradoxal. Por quê? Porque o 382, parágrafo 4º, ele diz que só cabe recurso da decisão que indeferir totalmente a produção da prova. Então, que decisão seria essa, Daniel? Uma sentença que indefere a inicial. Basicamente é isso. Porque se o meu pedido é exclusivamente para produzir a prova e há um indeferimento total dessa produção, eu tenho a extinção do processo. Né? De repente nem é indeferimento inicial, porque o réu atravessou lá uma contestação e o juiz aceitou a contestação e extinguiu. De qualquer maneira, extinguiu totalmente, sentença, cabe apelação. Aí, primeira questão. E uma extinção parcial, Daniel, entre aspas? Não. Essa já não cabe recurso. Daniel, e aquela decisão ao final, que todo mundo chama por falta de melhor nome, de sentença homologatória da prova? Porque essa é uma farsa, né, Daniel? As pessoas falam assim, olha, o juiz não homologou. Fala, como assim homologar a prova? Que fenômeno processual é esse que eu não conheço? O que é isso, né? O que é isso, né? O ouvinte Batista já dizia isso lá atrás. Mas, meu, que sentença homologatória? Homologatória. Que nome é esse? Homologa a prova? Como se a prova precisasse ser homologada. É uma barbeirada. Na verdade, é uma sentença que se limita a dizer prova produzida, objeto alcançado, não há mais nada para fazer. Obrigado, vamos embora para suas casas, acabou. É isso. Faça um bom proveito da prova. Isso, tchau. Não era isso que vocês queriam? Tá, vocês me deixem em paz. Bom, dessa decisão não caber recurso, cá entre nós, né? Não há problema nenhum. Qual que é o interesse que você vai ter aqui? Né? Agora, há uma série de interlocutórias que serão proferidas durante a produção da prova, e aí vem a regra da irrecorribilidade. Mas aí, para mim, é um tiro no pé que o legislador deu. Por quê? Porque se essa decisão é irrecorrível, cabe mandado de segurança.
Não tem nem discussão. Uhum. Ah, não, Daniel, as interlocutórias do STJ já disse que não cabe MS quando não couber o agravo. Mas aqui, por que o STJ disse que não cabe o MS quando não couber o agravo? Porque você pode recorrer ao final em apelação ou contra-razões. Artigo 1009, parágrafo 1º. Aqui não. Aqui é uma questão de irrecorribilidade. E aí a lição básica. Se a decisão é irrecorrível, ela é atacável por MS. Uhum. Então, olha só o paradoxo dos nossos dias. Numa prova produzida num processo, você tem que deixar para impugnar ao final as questões probatórias, porque não se aceita agravo. Uhum. E aí você tem que esperar o final lá em apelação contra as vezes. Numa prova produzida de forma autônoma, você tem uma impugnabilidade imediata. Uhum. Que não é Sim. recurso, mas que se dane. É um mandado de segurança que vai servir para a mesma finalidade. E aí os tribunais eles vão ter que, né, mudar a chavinha, né? Porque a chance desse MS chegar e o relator falar, não cabe MS contra interlocutória, já tem precedente do STJ, aí você vai ter que explicar para ele. Não, excelência. Esse negócio de precedente aí que inventaram, sabe? É assim, tem um negócio que chama racho decidente. Ih, Daniel, é outro. Aí é outro problema, Daniel. O que vincula, excelência, não é a outra conclusão. Live esse tema. Não é a conclusão, porque a conclusão é não cabe MS com interlocutória. Não. A racho decidir, excelência. Cada um no seu quadrado, excelência. É outra situação. Aí, entendi. Então, esse MS aqui, em tese, caberia, né? Aí você fala, eu não sei se caberia ou não, mas com certeza não tem precedente do STJ dizendo que não cabe. Né? Pelo contrário, se eu for buscar precedente do STJ, vou achar lá, né, que caberia MS de decisão não recorrível, né? O povo do precedente está se manifestando ali, ó. Usando morreu de rir. A Gisele falou esse negócio de precedente. Você vê esses caras aí que estão estudando. O papo tá ótimo, eu tô adorando, mas eu acho que o Instagram vai expulsar a gente, porque eu vi que já tá dando aí basicamente 1 hora, né? Até eu só queria complementar isso que você falou, dizendo que ao contrário de ficar esperneando, o que o réu devia era justamente vir para esse procedimento, pedir provas sobre aquele fato. Eu entendo que ele pode até agregar outros fatos ali, não vejo problema na agregação de outros fatos, então me parece que ver realmente esse procedimento como algo que pode ajudar, que pode fazer aí a prova ser produzida para todo mundo, né? Só para dizer que eu concordo muito com você, ainda mais por essa perspectiva, né? Eu acho que a gente não vai ter mais tempo, né? Daqui a pouquinho cai, eu não quero que isso aconteça antes de te agradecer e dizer que eu adorei participar, né? Agradeço aí o convite do pessoal do projeto Mulheres no Processo, esse projeto que mora no meu coração, que eu acho fantástico, importantíssimo, e agradecer muito poder fazer essa live com você sobre esse tema que nós dois amamos, né? Então, achei que foi super legal. Muito obrigada mesmo, Daniel, por todo esse vasto conhecimento, esse super bate-papo que nós batemos aí. Pô, Thaís, obrigado. 3 agradecimentos, né? Agradecer ao projeto, né, Mulheres do Processo. Segundo evento que eu participo nessa semana, né? Que eu participei do Congresso. Que foi incrível também. Foi bem legal. Vocês estão de parabéns. Segundo, né, o tema, né, que a gente escolheu, que é um tema realmente que me atrai bastante. E terceiro, estar conversando com você de novo, né? Porque a gente se conheceu num ambiente mais virtual, né? Sim. Convidei para fazer a live lá no meu Instagram, agora a gente está conversando aqui de novo. E a males que vem para bem, né? Pelo menos essa desgraça aí da pandemia nos fez aí nos aproximar um pouco, trocar algumas ideias. E acaba logo esse negócio do seu doutorado aí, porque a tese você não acaba. Não, já tô mandando, tô quase. Acaba logo. Tô mandando, já mando. Passa a régua aí, publica logo, porque eu já tive contato, né, com a obra, eu já li a sua tese inteira. E é óbvio que tem que vir logo a publicação. Todo mundo merece ler, né? Não ficar aí num grupo restrito de pessoas. Então, publica logo. Abandona ela agora, depois já pensa na segunda edição, que com certeza é obra que vai chegar em segunda edição, terceira e quarta, e aí você vai melhorando pelo caminho. Com certeza. Tá anotado. Obrigada, Daniel. Se cuide aí. Um beijo e até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada pela atenção, por acompanharem e um beijo para todo mundo. Tchau.